na oração de abertura, na palestra do Sérgio de hoje, no passe da nossa equipe SMI, e que possamos, juntos, agradecer, antes de tudo, pela semana que tivemos, pelo passo de crescimento que pudermos dar, que eu tenho certeza que, passados esses 7 dias, vários momentos em situações conflitantes ou angustiantes, pensamos em tudo aquilo que o Espiritismo pega dentro de nós. Sabemos que é com fé, esperança, caridade, que nós poderemos trilhar a evolução espiritual do planeta Terra, permitindo, dentro do nosso mérito, evoluir, se assim preciso, mais estudar, mais praticar a fé, a esperança e a caridade, para que a nossa passagem para o próximo plano seja amor, paz e, acima de tudo, a certeza de que a cada dia procuramos o melhor de nós. Para tanto, sim, pedimos licença para juntos, em casa, aqui na sala de orações, junto com nossos amigos do plano espiritual, solicitar esse minuto de aquecimento de alma, de tranquilidade do espírito, de sede do saber. Portanto, a nossa prece de abertura se faz presente, calado da noite, coração de todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita em toda parte. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda perturbação. É o reino dele e a glória para hoje, Senhor. Que assim seja. Amigo Sérgio. Todos, em primeiro lugar, queria agradecer a Deus por estar aqui realizando essa palestra, aos da casa, tá? E pela oportunidade de um assunto, no fundo, sempre quis respeito, ser honesto, tanta coisa para falar, e assim, não é nessa meia hora, mas vai dar muito, não é tão assim. Desse lado, é, qualquer negócio é
Se não der, você muda. Então tá. Bom, o assunto que eu vou falar, na realidade, Exilados de Capela, a primeira menção oficial dele se deu no livro A Caminho da Luz, feito por Chico Xavier e Emmanuel. Tá? Ele faz um comentário de um povo, tá? No nosso sistema solar, desculpa, na nossa galáxia, que foi exilado do planeta mãe deles para o nosso planeta Terra, para que eles pudessem recuperar alguns resgates kármicos. Tá? O livro de Chico Xavier é totalmente voltado para o plano espiritual. Isso foi feito em 1939. Em 1949, 10 anos depois, o Edgar Armand, ele fez um estudo referente ao assunto capela e foi buscar em vários outros lugares no planeta, em várias outras religiões, em vários outros conceitos e culturas, para poder escrever o livro. Então, o livro feito por Edgar, ele é um livro um pouco mais técnico, embora ele tenha sido um militar, ele era maçom, ele era espírita e foi ele que conseguiu implantar a Federação Espírita aqui em São Paulo. Ele fez por um sistema sistematizado para poder abordar o assunto. Então, são comprovações mais técnicas, e não só devagando um pouco no tempo com relação ao assunto. Mas, para que nós possamos entrar nesse assunto, tá? É preciso que vocês tenham o seguinte conceito embutido em vocês, tá? Senão, não é que vocês não vão acreditar, mas tem que partir desse princípio. Primeiro, há muitas moradas na casa de meu pai. Ou seja, vocês vão ver que no decorrer desse trabalho, existem enormes quantidades de estrelas no nosso sistema, tá? Outra, o nosso espírito é eterno, ou seja, ele é imortal. Tá? Em forma de luz, em forma de energia, ele é imortal. Nós só estamos numa forma de energia habitando nesse corpo no qual nós pertencemos hoje. Vivemos em cima da lei do livre-arbítrio. Nós somos livres para fazer o que nós quisermos, mas existem leis divinas para que sejam respeitadas. Não é a Deus dará, cada um faz o que quer. Não, existem normas, existem leis espirituais, tá? Que nós temos que seguir, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. E temos que acreditar na reencarnação. A reencarnação é um processo de aprendizado contínuo. Ele não serve só para você pagar ou resgatar dívidas do passado. Serve para você evoluir com ele. Por isso que existe esse processo de reencarnação das pessoas, tá? E por isso que o nosso espírito é eterno. Nós vamos tentar um pouco entender, antes de nós entrarmos no assunto especificamente capela, como é que funciona esse processo. Basicamente, a nossa evolução, elas são em 5 etapas. Principalmente a evolução dos mundos, a evolução dos planetas. A maior parte dos planetas participa desse esquema. Lembrando que cada etapa do planeta tem uma energia, cada etapa do planeta tem uma vibração e vibra em momentos diferentes. E quando você fala em vibração, tá? Normalmente os habitantes desse planeta têm que vibrar na mesma sintonia para que possa haver essa translação de um estágio para o outro. Senão você fica destoado dessas energias e você não está de acordo para poder prosseguir com essa evolução. Inicialmente, nós começamos com o primitivo. Essa era de um planeta, de uma criação de um mundo primitivo, ela é muito longa. Tá? Vocês vão ver mais tarde que a Terra tem 4,8 bilhões de anos para chegar no estágio que nós estamos hoje. Mas quando você atinge um certo patamar, que você está na fase da transição, tá? Esse processo ele é um pouco mais rápido. Tá?
nós vamos dizer em torno de 10, 15, 20 mil anos. Dependendo do estágio da evolução, é até menor. Só que para chegar até o nosso ponto de provas e expiações, no caso da Terra, tá, levou aproximadamente 4,8 bilhões de anos para chegarmos nesse estágio. E os estágios seguintes, tá, demora de acordo com o grau de sinergia existente entre os habitantes desse planeta em questão. Depois de provas e expiações, o nosso próximo estágio seria a regeneração. Após a regeneração, nós temos os planetas felizes, tá? E após os planetas felizes, a próxima etapa ou a próxima dimensão seria, tá, os planetas puros. São os planetas em que você atinge um nível de energia que você não precisa mais estar pagando suas dívidas ou tendo que enfrentar alguns problemas desse tipo. Bom, só para entrar um pouco, quando nós falamos em Capela, tá? Ele estava justamente na transição da regeneração. Ou seja, só que isso aconteceu, basicamente, o ápice do problema há 20 mil anos atrás. Há 20 mil anos atrás, Capela está no estágio que nós estamos hoje, tentando dar um salto quântico na nossa evolução. Ou seja, tentando sair da terceira dimensão, inclusive foi uma palestra que já teve aqui no centro, a terceira dimensão, que é uma energia mais rústica, uma energia mais bruta, para uma energia um pouco mais pura, que é a quinta dimensão. A terceira dimensão e a quinta dimensão, elas ficam no plano físico. Embora quando nós passamos para a regeneração, nós continuamos com o corpo físico. Os planetas que têm corpo físico, eles permanecem com o seu corpo físico. Mas a quarta dimensão, que não é dimensionada, ela está na parte etérica da situação. Ela está na parte mais espiritual, que é onde você tem, em teoria, tá, todas as energias, o bem, o mal, o certo e o errado, para que você possa optar por a sua opção de acordo com o seu livre-arbítrio e com o seu nível de energia. Como eu falei para vocês, nessa espiral, tá, o nosso mundo começa exatamente há 4,6 bilhões de anos atrás. E para cada ciclo evolutivo do planeta, para cada estágio que ele tem que mudar, tá, a Terra passa por uma transformação. Só que para que nós possamos entender um pouco mais, quando a Terra começou a ter vida, tá, quando eu falo vida, eu não estou colocando de insetos ou seres inferiores, estou colocando já uma vida um pouco mais elaborada, tá? Ela vai cair na era paleozoica, onde a maior parte das vidas humanas, tá, das vidas habitantes do planeta Terra, viviam em águas. Daí um pouco da nossa herança genética dessa época, em que quando uma mulher habita uma criança em seu ventre, essa criança fica dentro d'água, ela fica numa bolha d'água. Ela só vai ter contato com o ar a partir que ela sai dessa bolha d'água. Isso é uma herança genética da era paleozoica. Tá? Depois dessa fase, houve transformações na Terra. Transformações foram necessárias, porque o que acontece? Vocês vão ver depois, quando vocês terem uma noção de todo esse nosso universo, que existem engenheiros espirituais, tá, controlando tudo isso. E a Terra, ela teve que ser preparada no decorrer de todo esse período, ser preparada para habilitar o tipo de corpo que nós temos hoje, o tipo de carne que nós temos hoje, vamos dizer assim. Bom, terminada essa fase paleozoica, nós entramos na mesozoica, que é aquela que a maior parte conhece, que mais é difundido sobre os dinossauros que existiram, tá? É difícil você não acreditar, porque existem fósseis. Tá? Inclusive, eu tive a oportunidade de ver fóssil original, assim, de verdade, em
Peirópolis, que é uma cidade paleontóloga que pouca gente conhece, perto de Uberaba, em Minas Gerais. Lá tem fósseis, eu tive contato. Então, são coisas que você vê, são físicos, existiram realmente. Depois da era Mesozoica, entra o Cenozoico, que é onde começa realmente a nossa história. Tá? Embora nós vamos observar aqui na fase do tempo, tá? E houve convívio, sim, do homem, tá? Terráqueos, vamos dizer assim, tá? Seres terrenos, com os dinossauros. Mas, nesse período todo, embora nós vamos estar falando de Capela, tá? Alguns de vocês já devem ter ouvido as civilizações perdidas no nosso planeta. E as duas que mais impactam, vamos supor, a cultura, tá? E as mesmas dúvidas de sua existência, seriam Lemúria. Lemúria, ela começou mais ou menos, tá, há 1 milhão de anos atrás. Ela teve o seu ápice aos 500 mil anos atrás, e nessa época, embora a ciência fale que os dinossauros foram extintos por um meteoro ou coisas parecidas, que a Terra ficou numa treva por conta da poeira que levantou por vários anos, teriam desaparecido. Mas não, alguns deles permaneceram. Depois o tempo se encarregou da sua extinção. Mas teve uma época que misturou um pouco, tá? A era dos dinossauros com a era do homem na Terra. A esse povo, tá, eram os lemurianos. Eles eram seres assexuados, tá? Uma união de dois indivíduos naquela época, tá? Não tinha homem e mulher. Um ou outro podia gerar uma nova vida, independente da sua... porque não existia sexo naquela época. Eram seres inteligentes, eles tinham domínio de tecnologias, porque a Terra ela vem sendo colonizada, tá? Vamos dizer assim, ou povoada, por várias culturas das nossas galáxias, tá? Justamente para poder ter essa evolução aqui. A Terra ela é considerada um planeta escola e, ao mesmo tempo, hospital, por conta disso. Escola para você aprender alguma coisa. E o hospital porque, de uma certa forma, você está em tratamento hospitalar, tá? Você vem aqui para curar os seus males. Por isso que a Terra é um planeta de prova e expiações nesse momento. Mas isso já vem começando, tá? A povoar o nosso planeta já vem acontecendo há milhares de anos atrás. Mas Lemúria é considerado basicamente a mãe do nosso povo atual, certo? Teve a influência dos capelinos em Lemúria, mas eu vou falar um pouco mais para frente. Bom, Lemúria, ela teve que ser, ela afundou na água, embora Lemúria era um povo diferenciado, mas eles tiveram que sair do nosso planeta. Só que eles não foram extintos, como as pessoas acham. Foi lá, teve um terremoto, afundou, matou muita gente. Não. Tá? A espiritualidade, tá, que cuida do nosso planeta simplesmente abduziram esses seres para um outro lugar mais evoluído que o nosso. E isso só aconteceu porque teve uma influência negativa dos capelinos que estavam começando já a entrar na Terra, tá? Já por conta de todo esse processo espiritual que vocês vão ver um pouco mais para frente. Como ela foi corrompida por mentes errôneas, tá? Que trouxeram de outras culturas uma cultura negativa, uma cultura do mal, ela teve que ser extinta. E os que estavam de formas negativas também não puderam mais nem continuar na Terra e nem ir para o planeta de origem, que no caso Capela ou outros povos. Eles foram enviados para terras inferiores ainda ao nosso planeta. E com Atlantis, tá, também foi quase a mesma coisa. A Atlantis ela já data mais ou menos de 20, 25, em torno de 15 mil anos atrás.
tá? Teve uma reunião com o pessoal, com os coordenadores de toda essa transição planetária, dizendo que a Atlantis deveria receber as novas reencarnações capelinas. Tá? Houve uma certa rejeição no começo, mas eles acabaram entrando no acordo, acabaram aceitando. E mais uma vez, tá? De acordo com a cultura que tinha dos povos de Capela, eles começaram novamente a interferir de forma negativa na psicosfera, tá, de Atlantis, levando Atlantis à ruína. Tanto que Atlantis ela tem duas fases, tá, quando ela foi afundada. Teve a primeira, sobrou uma parte para ver se dava ainda para acertar, e na segunda vez em que ela foi afundada, aí não teve mais jeito. E aí que começa, tá, a ficar um pouco interessante para a gente tentar analisar o que aconteceu nesse período. Não deu mais o microfone, mas para o pessoal de casa ouvir. Tá? Quando nós estamos falando de Lemúria e de Atlantis, eles estão mais ou menos nessa região aqui, de 30 mil a 20 mil anos atrás. Tá? Ou seja, isso tudo aconteceu, tá? Essa, não vou dizer migração, tá? Mas a transferência desse povo para cá aconteceu mais ou menos nessa fase aqui. Nessa, mais ou menos em torno de 25 mil anos atrás, nós tínhamos os lemurianos, tá? Que teve que ter a sua extinção. E mais ou menos em torno de uns 18, 19 mil anos atrás, nós tivemos os Atlantes. Parte desse povo, eles começaram a migrar de um para o outro, tá? Era o pessoal que se salvava naquela opinião em termos de energia, em termos de conceito de vida que eles tinham. Só que a parte principal, aonde veio para cá, que teve uma massa, tá, dos capelinos para cá, foi exatamente aqui em 15 mil anos. Então a nossa história realmente começa, tá, na evolução humana com 15 mil anos atrás. Ou seja, os capelinos que vieram para cá, tá, eles vieram com a missão de reaprender o que eles não tiveram a capacidade de aprender no planeta de origem. Tá? Quando eles chegaram nesse estágio aqui, tá, eles ficaram aqui, vocês vão ver um pouco mais para frente, que eles ficaram estacionados no espaço e tempo, já dentro da nossa psicosfera do planeta Terra, esperando a oportunidade de reencarnar novamente. Qual que era o objetivo? Eles tiveram que começar a aprender, tá, tudo novamente. Não se trata de um castigo da situação. Vocês também vão estar entendendo isso um pouco mais para frente. Aqui sem querer. Então tá. A nossa história ela começa aqui. Onde é que começa a nascer, tá, no nosso planeta nasceu uma consciência? Porque até então esse povo pré-história aqui, uma vez que sumiu os lemurianos, praticamente não sobrou ninguém na face da Terra. Depois teve os Atlantes, também não. Então o povo voltou a ser primitivo novamente. O povo que morava aqui já não tinha mais a mesma cultura e a mesma técnica que existia na época de Atlantes e de Lemúria. Aí eles foram colocados aqui em 15 mil anos. E levou 5 mil anos de um processo para que eles pudessem mais ou menos entrar 10 mil anos atrás num plano, tá, de consciência do que estava acontecendo. Vocês já ouviram uma música, Eu Nasci há 10 mil anos atrás? Tá? Essa música, de uma certa forma, espiritualmente, ela tem uma menção a isso daqui. O que começou a nascer foi a consciência humana. Por isso que ele passa por todos aqueles processos, tá? Viu Cristo, viu um monte de coisa acontecer. Quando começou a consciência humana, foi exatamente aqui, em 10 mil anos atrás.
Mas o que vai interessar para a gente? O que interessa nesse processo dos 10 mil anos para trás? Esse sujeito, o do meio dessa escala de 5 pessoas, tá? Era um homem de Neandertal, porque até então eles viviam por instintos, eles não tinham uma consciência própria. Quando começou o Neandertal, você pode ver que nessa foto aqui, ele já está com 2 pedras na mão. E o que essas pedras na mão dele estão sugerindo? O que eu vou fazer com elas? Então eles já estavam começando a ter noção de ferramentas para poder sobreviver, para poder caçar, para poder viver em bando, para poder viver em comunidade. Que era o que, de uma certa forma, provocou, tá, a vinda dos capelinos para cá. Mas para a gente ter uma noção da dimensão de tudo isso que nós vivemos, cada foto dessas pequenininho, tá, é uma galáxia, certo? Galáxia é um aglomerado de estrela, cada estrela é um sol e cada sol tem um sistema solar com planetas. Já foram catalogados, tá, filmados pelos nossos atuais telescópios, tá, pelo menos 100 mil galáxias diferentes. Tá? Essa daqui, a foto maior, é a nossa, é a Via Láctea. Na Via Láctea existem 200 milhões de sóis, 200 milhões de estrelas, sem contar os planetas que as orbitam. Se nós ampliarmos um pouco a nossa galáxia em especial, nós vamos ver que nós estamos aqui, quase na borda de saída da galáxia. Capela, ela está basicamente no lado oposto a essa galáxia. Tá? Só para vocês terem uma noção, tá, da dimensão que existe. Né? Nós não estamos sozinhos, né? É impossível a gente acreditar que no meio de tantas estrelas, de tantas galáxias, tá, só existe nós aqui. E qual o objetivo se só existíssemos nós? Porque cada mundo tem o seu modo e o seu ponto de evolução, independente do povo que habita nele, seja ele com matéria ou sem matéria, porque todos os planetas são habitados, independente. O que muda é a forma de vida que tem lá. Mas o nosso assunto é Capela, certo? Nós vamos voltar para Capela. Capela, se você olhar num céu, não em São Paulo, porque São Paulo não vai dar, tem que ser longe de São Paulo, numa cidade sem poluição, céu limpo, aberto. Se vocês olharem para Três Maria, um pouco acima dela, voltado um pouco para a direita, vocês vão ver que tem uma estrela que é muito brilhante. Essa estrela é a Capela. Ela é a 6ª estrela mais brilhante no céu, visto a olho nu. Só que Capela, aqui você vê uma luz só que Capela, no fundo, ela é composta por 4 estrelas. É um sistema duplo. São 2 estrelas enormes e 2 estrelas pequenas. Tá? O fato de eu ter colocado, tá, a nossa Terra é mais para simular como seria o dia de Capela nesse planeta. Imagina 2 sóis orbitando em vez de um só, tá? E Capela, ela passava por uma experiência interessante. Ela não tinha noite, ou se tinha, o período de escuro de Capela era muito pouco, porque existiam 2 sóis o tempo inteiro e mais 2 pequenininhos ali, dando uma lanterninha ainda para clarear tudo. Tá? Ah, hoje nós sabemos o nome de Capela. Naquela época, onde foi escrito, não. Atelier. É isso. Se não me engano, é Atelier. O nome de Capela. Então, os atelianos seriam os povos que lá habitavam. Então, outro detalhe também, Sol de Capela, tá? São 2 sóis, os 2 maiores. Um deles, tá, é 12 vezes maior do que o nosso. Tá? O segundo maior é 9 vezes maior do que o nosso. Então, são estrelas gigantes, certo? E
Qual que é a distância que nós estamos de Capela? Se nós viajássemos na velocidade da luz, que nós conhecemos hoje, de 300 mil quilômetros por segundo, nós levaríamos 42 anos para chegar em Capela. Ou seja, se nós olharmos para o Sol e nós vimos para o céu e vimos aquela luz que eu falei para vocês, perto das Três Marias, um pouco ali perto de Orion, tá? Ela levou 42 anos para chegar aquele ponto de luz. Só que existia uma energia que é um pouco complicada de se falar, que eles conseguiriam, no piscar de olhos, estar aqui de uma forma instantânea. Bom, mas vamos tentar entender o processo. Por que aconteceu isso com Capela? Assim como Capela, a Terra é um planeta kármico. Tá? É uma escola materialista para evolução individual e coletiva do espírito. Quando eu falo materialista, é porque nós dependemos de matéria para aprender a situação. Nós precisamos da matéria para vivenciar essas situações todas que os capelidos lá tiveram há 15 mil anos atrás. Aí que agora nós vamos entrar um pouco, como essa é uma palestra espírita, tá? Nós temos que agora entrar nesse mundo espírita. Até agora eu falei um pouco da parte técnica, de onde estava a capela, o que era a capela. Ainda não falei o porquê que eles vieram para cá. Na crosta da Terra, tá? Existem basicamente, são 7 ao todo, mas existem basicamente 4 degraus, tá, de evolução espiritual com relação à base da Terra. Nós temos o umbral grosso, que é o espíritos pesados, espíritos sem luz nenhuma. Depois nós temos um umbral médio, tá, que fica lá mais ou menos intercalado. Temos um umbral superior, que é onde está o nosso lar, que a gente já ouviu falar, assistimos em filme. E depois nós temos regiões da arte, da cultura. Ainda não é região da luz, tá? Mas já começa a ser um passinho para os espíritos mais iluminados. Mas se nós voltarmos para cá, o que acontece? Todos nós, quando nós desencarnamos, queira ou não queira, e aqui que vai ter, basicamente, não digo a entrevista, mas a seleção da onde você vai ficar. Mas a maior parte de nós ainda não tem essa elevação tão alta assim para ultrapassar isso daqui. E aí que entra o nosso lar. O nosso lar, ele está mais ou menos nesse período aqui. Ele não chega a entrar na luz ainda. Por quê? Porque aqui é o tratamento daqui para cá, em teoria. É aqui que você vai ver o que acontece, o que você fez, o que você deixou de fazer, para ver qual vai ser o seu destino kármico na Terra. Ou você volta para cá, para reencarnar e ter o seu plano kármico. A maior parte de nós estamos aqui, por algum motivo nós estamos aqui. Ou você pode ganhar o direito de vir para cá. Isso não quer dizer que, quando você está aqui, você não pode retornar para a Terra. Você retorna. Porque, no fundo, dependendo do grau de consciência que você tem nesses patamares, ou você pode partir para um lugar diferente da Terra, você pode ir para um planeta superior, tá? Ou você pode vir aqui para a Terra para ajudar os humanos a sair dessa região e começar a vir para a luz. Esse é o processo, mais ou menos, assim, de uma forma mais simples de explicar, como que é esse processo, tá, de mudança de energia, mudança de frequência, tá, de cada ser humano, de cada espírito. Então, esse aqui é o básico que está aqui. E aí nós temos aqui Capela. O que aconteceu com Capela?
Há 15 mil anos atrás, Capela estava no mesmo estágio que a gente. Tá? Há um passo para a regeneração, há um passo para a gente poder sair das nossas provas pesadas, tá? E entrarmos na regeneração. Só que lá tinha cobiça, tinha desamor. Eles podiam ser um povo muito inteligente, mas estava faltando um pouco de alma neles, um pouco de sentimento. E tinha muita briga pelo poder. Eles tinham muita tecnologia, tecnologia de transporte, tecnologia de cura, mas a cobiça no coração de alguns falava mais alto. Infelizmente, eles acabaram tendo uma guerra nuclear. E essa guerra nuclear dizimou um monte de gente. Só para vocês terem uma ideia, em Capela existia, na época, 6 milhões de pessoas. Isso. 6 milhões. Hoje, nosso planeta é 8 bilhões, né? 8 milhões. Então, existiam 6 bilhões de pessoas em Capela. Um terço dela foi retirado. 2/3 continuaram em Capela para reconstrução, numa sinergia deles em recuperar o planeta. Só que 1 bilhão, 2 bilhões de capelinos não puderam mais permanecer em Capela. Tá? Por quê? Eles vibravam numa frequência tão baixa, tá? Uma frequência muito nessa região do umbral, tá? E o planeta, de uma certa forma, estava subindo para o estágio de regeneração. E todo planeta tem uma frequência básica, tá, de vibração, tá, para que ele possa viver em harmonia e estar de acordo com as vibrações das pessoas que lá habitam. Assim, é aquela velha história, tá? Vibração atrai vibração. O que você pensa atrai com quem você pensa. E lá era a mesma coisa. Só que, como a vibração de Capela ia subir, certo? Esses seres inferiores com uma vibração baixa não conseguiriam morar lá nessa época, não teriam como habitar. E como eles não tiveram, eles não praticaram o que eles aprenderam lá, é a mesma coisa que numa escola, tá? Você não passou de ano, você volta para fazer tudo novamente. Só que lá em Capela já não tinha mais condições de fazer tudo novamente, ela já estava no estágio superior, como se fosse passar para um grau superior. Então você tinha que reencarnar em outro planeta para fazer tudo novamente. E foi o que aconteceu. Só que a Terra era o planeta que mais tinha condições de habitar de uma forma kármica, tá? Reencarnar num corpo, um espírito de Capela. E vieram para cá. Só que, quando eles vieram para cá, tá? Foram feitas vários alojamentos, tá? Para caber os 2 bilhões de pessoas. E esse processo aqui demorou quase 5 mil anos para que eles pudessem ter a oportunidade de reencarnar novamente e aprender. Por isso que ainda hoje existem capelinos, tá, nesse estágio de evolução. Imagina esse monte de gente, né? Que eles ficaram em colônias, como se fossem presos, né? Vamos dizer assim, até o ponto de eles terem o direito de reencarnar novamente e, de acordo com os atos deles, eles terem a sua evolução espiritual ou não. Dei uma pulada aqui. Acho que eu fui apertando sem querer e não percebi. Então, esse é o de Capela para a Terra. A cidade, que a gente fala, o nosso lar, tá? Essa foto foi baseada numa pintura mediúnica. Tá? Como seria a cidade lá, como seria o nosso lar. Justamente, ela estaria mais ou menos localizada nessa faixa aqui, certo? Acima desses alojamentos, tá? Justamente esperando, cuidando de tudo isso, dos doentes, dos que eram da terra e tudo mais. Só para vocês terem uma ideia, a Bíblia fala, tá, de Adão e Eva. Então, de uma forma similar ao que aconteceu, tá? Quando eles colocaram Adão e Eva, tá, de
foram expulsos do paraíso, no fundo, não era aqui no nosso plano Terra. É uma... eu esqueci a palavra agora, vocês me desculpem. É uma alusão, figurativa da época, tá? Em que Adão e Eva foram expulsos de Capela. Para nós, hoje, se nós formos analisar, a Terra é um paraíso. Nós temos tudo, nós temos praia, nós temos um monte de coisa, temos celular, carro, televisão, um monte de coisa. Tá? Imagina pegar a gente que tem tudo isso e botar a gente no meio do mato, certo? Sem nenhum recurso, e ter que aprender. Então, isso foi o que aconteceu com Capela. Gente, vocês tiveram oportunidade, não tiveram, vai lá aprender alguma coisa. Isso é mais ou menos a alusão de Adão e Eva. O fruto proibido, essas coisas todas, é uma forma figurativa de representar. Vocês tinham tudo e escolheram o lado errado. Por isso que vocês foram expulsos do paraíso, não. Eles tiveram a oportunidade de reaprender. Tanto é que tem uma mensagem sublinear nessa imagem. Você pode ver que lá eles estão sem roupas. Não existia pecado. Tá? A partir do momento em que eles têm consciência de que eles cometeram uma coisa errada, se veste, representando a vergonha. Tá? Então, isso é uma alusão, mas é coisa que a Bíblia não vai falar, porque ela fala de uma forma diferente. E aí, o que é que nós temos que tomar, assim, o que a história nos diz? Primeiro, o chamado. Nós estamos constantemente sendo chamados, tá, para o amor, para um ato de bondade, para respeitar o próximo, tá? E isso a gente não consegue enxergar às vezes, as pequenas coisas que a vida nos mostra. Temos que observar todos os sinais. Por que será que Chico escreveu em 1939 uma história sobre Capela? Por que Arnold, depois em 1949, fez um livro? É para que a gente possa aprender sem sofrer. Tá? Se nós formos pegar todos os relatos da história, tá? Nós já vimos quantas coisas aconteceram, tá? Até mesmo em nome de Deus, de negativo, tá? E o homem não aprende com tudo que ele vê, com tudo que ele sente e observa as coisas acontecerem. E aí vem o seguinte: os espertos aprendem com suas experiências. Certo? Ou seja, você erra, se você tiver uma consciência, você aprende com o seu erro e não faz mais. Só que os sábios, eles aprendem com as experiências dos outros. Ou seja, você não precisa cair num buraco para quebrar a perna. Se você vê, você sabe que alguém já caiu, já quebrou, você vai desviar para não quebrar a sua perna. Isso é um modo figurativo de falar, gente, olha tudo que está acontecendo ao seu redor. Você acha que tudo isso está certo? O que é que você pode fazer para não deixar o desgringolar tudo isso? Ou será que você quer ir para o nosso mais próximo planeta? E aí lá, vai ter um livro chamado Os Exilados da Terra. Tá? Então... Você vai apresentar lá? Exatamente. Então, olha o que a vida e a história nos mostra de todos os erros cometidos pelo homem, tá? Para chegar nesse ponto. Será que nós queremos ser exilados? Eu não quero. Então, o fato da gente vir aqui... Não, né? O fato da gente vir aqui, eu sei que muitos de nós vêm aqui em busca de uma resposta espiritual, em busca de um passe, em busca de uma energia positiva, porque vai sair daqui aliviado. Mas quantos de nós saem com os ensinamentos que estão passados aqui? Nós já falamos de várias coisas aqui. Egoísmo, amor, tá? Cobiça. Mas o que você leva realmente com você para casa dessas lições? É isso que a gente quer tocar a vocês, tá? É no seu sentimento mais profundo para não deixar as coisas acontecerem. Existe um ditado que é: diga-me com quem andas, que você saberá quem és. Tá? Então você sabe quem você é. Você tem noção do que é o certo e o errado.
Não precisa que ninguém te mostre. Você tem consciência cósmica disso. Só que tem um detalhe. Lembra que eu falei para vocês que de Capela para a Terra existem 5.000 anos de espera para uma reencarnação. Tá? Agora, o mais interessante é daqui para cá, os 50 mil. Porque lá ainda está na. Hã? Não, lá ainda está. Não, está na pré-história. Lá está começando ainda, tá? Nem noção de pedra os caras têm ainda. Então, esse período de 50.000 anos, que em teoria você ficaria esperando para ter um ciclo, para ter a oportunidade de nascer novamente, e aí você começar a criar fogo, criar consciência, criar a noção de união, criar a noção de amor, para poder um dia, quem sabe, voltar para a Terra. Senão vai ficar por lá. E foi o que aconteceu com os capelinos. Tá? Tem muito poucos capelinos aqui, ainda tem, porque ainda existem os errantes. Existem aqueles que ainda têm dentro de si aquele sentimento de perda. Tinha um negócio enorme lá e agora não tem mais. O que aconteceu? Por que eu não sou mais, não posso mais fazer o que eu fazia? Por quê? Até estava já discutindo muito isso com o próprio Ricardo, com o próprio Marcelo. Tá? Eles falam assim para mim: o espírito nunca involui, ele sempre evolui. E eu discordo. Honestamente, eu discordo. Tá? Porque, assim, cultura, tá? E ética não andam de mão dadas. Por mais evoluído que você possa ser, por mais cultura que você possa ser, você pode ser corrompível muito fácil. Então, o sentimento, você pode até aprender muitas coisas com todos o que você já passou nessas vidas, nas vidas anteriores. Mas basta isso para você escorregar e fazer besteira novamente. Então, não é que o espírito não evolui, não. Ele carrega consigo tudo que ele aprendeu na sua trajetória espiritual, tá? Só que se ele não souber usar o amor e o coração, ele vai fazer errado de novo. Só que cultura vai fazer pior ainda. Por isso que inventaram bombas atômicas, por isso que eles desenvolvem mísseis. Só para vocês terem uma ideia. Seria fácil resolver o problema do mundo? Por minuto, são gastos 350 mil dólares em armamentos bélicos. Por minuto. Ao redor do mundo, todos esses países que vocês vê com bombas atômicas e essas pseudas máquinas de matar mais evoluídas, 350 mil dólares. Por minuto. Por minuto morre 11 pessoas de fome. Não daria para resolver o problema do mundo? Não daria para desenvolver situações em que ninguém passasse fome, ninguém passasse situações de dificuldade? Não daria para gastar todo esse dinheiro com busca de remédios e soluções para resolver os problemas da Terra? Não. Mas a cobiça do homem faz isso. E é isso que aconteceu em Capela. A cobiça simplesmente destruiu um planeta. Só que tem um detalhe. Eu falei de 50.000 anos. Por quê? Porque na Terra está previsto... Em Capela, foi 1/3 da população foi degradada, foi tirada de lá. Na Terra, vão ser 2/3. Como nós temos 8 bilhões de pessoas, 5 bilhões vão sair da face da Terra. É como se você tivesse 8 amigos hoje e amanhã só tivesse 3. Tá? Então é isso que vai acontecer. E é isso que nós queremos dar a lição de Capela. Porque se for entrar no assunto Capela, é muito longo. É muitas coisas que aconteceram. Mas o que nós temos que levar de Capela é a lição que ela quer nos ensinar. Ou seja, ou nós fazemos certo agora, ou vamos para Quiron. Ou outros planetas inferiores a esse. Não vamos fazer nenhuma alusão à política, às pessoas que agem, mas infelizmente a busca do poder econômico, a busca do poder religioso faz com que pessoas se tornem degradadas, elas mesmas se degradam, tá? Porque a nossa vida aqui é curta, tá? Uma pessoa pode viver 50, 60, 100 anos, mas 20 mil anos, como aconteceu com a migração dos capelinos para cá,
para você reaprender tudo de novo, vale a pena? Então, se nós temos que fazer alguma coisa para salvar o nosso planeta, é agora. Por quê? Só voltando aqui, esse detalhe. Quando nós tivemos a data limite, tá? Feita em 2019 pelo Xi, era uma data para que o planeta iria receber uma ajuda espiritual, tá? Iria receber algumas visitas para poder salvar o nosso planeta e nos ensinar. Ainda não foi permitido isso. Por quê? Porque ainda nós não merecemos. Mas a data foi esticada. Tá? 2057. Em 2057 vai começar o nosso rumo ao planeta regenerar. Tá? Se não acontecer nada. E se acontecer, tá? Nós vamos ter, só em 3.000, nós vamos ter mais uma janela aberta para entrar no mundo de regeneração. Olha o pulo que dá de 2057 para 3.000. Vamos ficar mais quase 1.000 anos esperando uma oportunidade para crescer novamente. Em compensação, se em 2057 a gente conseguir passar com louvor disso, nós vamos ter uma era de 7.000 anos vivendo num planeta de regeneração, para depois se transformar num planeta feliz, que é o que deve estar acontecendo com Capela agora. Quando os capelinhos vieram para cá, o ano zero, que é o ano de Jesus, que na minha opinião é o ano que começou a regeneração do planeta, tá? Isso é um conceito meu, tá? E começou, porque ele veio aqui nos ensinar o que nós não fomos capazes de aprender sozinhos. Para 2023, está aqui para cá, tem um salto de mais ou menos 12, 15 mil anos. Nós vamos levar 15 mil anos para aprender a fazer alguma coisa, então acho que nós temos que começar a fazer agora para plantar essa semente para um mundo melhor. E nós vamos agora dar a fluidoterapia, tá? Desculpa se eu me estender um pouco demais, não era para estender tanto assim. Ainda que eu pulei um monte de coisa, porque